O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido está em Washington para pedir que o Congresso americano aprove o financiamento de ajuda militar à Ucrânia. E David Cameron deve se encontrar também com Donald Trump durante a viagem. Quem chega agora é o Vladimir Feijó, professor de Relações Internacionais. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. A gente vê, então, agora uma pressão externa, né? Além da feita pelo presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, para a liberação desse dinheiro, né? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. É uma pressão recíproca do lado dos Estados Unidos. Pede-se que a Europa aumente as verbas do orçamento para a defesa. O Antony Borrell, que é o representante de relações exteriores da União Europeia, já enfatizou que os países precisam agora aumentar as suas verbas. Porém, de fundo emergencial para a Ucrânia, a União Europeia não consegue enviar mais verbas agora. Portanto, está aguardando algo que está travado nos Estados Unidos desde os últimos 2 meses do ano passado. O Congresso americano, com a sua disputa interna, está negociando o orçamento a conta-gotas, em vez de verbas de longo prazo, né, para o ano inteiro. E essa sobre a ajuda tanto para Israel quanto a Ucrânia estão bloqueadas já há bastante tempo, e a Ucrânia é em desespero, porque ela precisa pagar suas contas regulares, ela precisa pagar importações, ela precisa de maquinário para repor o seu equipamento de energia elétrica que está sob forte bombardeio da Rússia, ela tem que pagar mercenários, além de fazer os investimentos em novas armas, se ela tiver alguma chance de vitória e de resistir à futura invasão russa ainda mais séria, preparada para a primavera dele. Pois é, e a gente segue realmente sempre trazendo aí a Rússia anunciando novos avanços e a Ucrânia pedindo ali por mais ajuda para conseguir continuar resistindo. Agora vamos falar um pouquinho do Trump, porque ontem ele já tinha dito o seguinte, que ele acabaria com a guerra entre Rússia e Ucrânia em apenas 24 horas. É só deixar, nas palavras do Trump, de enviar dinheiro e armas para a Ucrânia e, com isso, fazer com que o país ceda parte do território para a Rússia. Talvez seja por isso que David Cameron queira ali ouvir de Trump realmente essa opinião. E outra coisa, como é que o mundo iria enxergar caso isso acontecesse? Seria uma vitória de Vladimir Putin? Abriria outros precedentes, professor? Kelly, a gente não pode esquecer que nos Estados Unidos eles estão em plena campanha eleitoral. E o Trump talvez tenha dito isso para demarcar uma forte diferença para o Biden, que é aliado de primeira linha da Ucrânia e contra a Rússia. Lembrando que o filho dele foi acusado, né, de conluio com a Ucrânia. Outra coisa é que o Trump, tipicamente, ele fala questões assim ao ar, sem muita explicação de como materializaria, se isso realmente seria possível. E o terceiro elemento, certamente, não só ouvir algumas explicações a mais do que pode voltar a ser um presidente dos Estados Unidos, o parceiro importante Reino Unido, através do David Cameron, quer também exercer pressão, dar suas explicações do porquê essa posição do Trump pode ser um perigo para o parceiro Europa como um todo. Então, de alguma forma, tentando fazer ele encontrar um outro discurso para se distanciar do Biden e não dar esse empoderamento para o Putin, que é visto como a principal ameaça para a Europa. Só para a gente fechar aqui, né? O presidente da Ucrânia diz que se a Ucrânia perder, todos perdem, porque o Vladimir Putin poderia avançar para outros países, o que deixa realmente países europeus, lá na Europa, a situação muito complicada. Inclusive, existe uma tensão sobre se pode acontecer uma terceira guerra mundial, né? O clima não é nada tranquilo por lá. E no meio disso tudo, professor, o chanceler do Irã acusou os Estados Unidos de terem aprovado o bombardeio contra o consulado iraniano em Damasco. Irã e Síria responsabilizam Israel pelo ataque. 16 pessoas morreram e o prédio do consulado ficou completamente destruído. O Irã prometeu vingar o ataque em apoio ao governo sírio. O chanceler iraniano chegou nesta segunda a Damasco para inaugurar o novo consulado e durante a visita se reuniu com o presidente sírio, Bashar al-Assad, e os Estados Unidos negam envolvimento. Que ponto de tensão, né? Mais um motivo para estar em alerta sobre possíveis ataques, né?
O Kelly mostra como o Irã vê a Síria como um aliado de primeira linha. Em menos de uma semana já inaugura uma nova sede para demonstrar que precisa ter funcionários e contatos fortes no país, talvez aí não só com o envio de armamento, mas treinando equipes, digamos, de eixo de resistência que poderiam lançar ataques a bases americanas que estão na Síria ou em países vizinhos, ou talvez em inimigo comum, que é o caso de Israel, que ocupa as colinas de Golã, reivindicada pela Síria desde que houve essa mudança de mãos na década de 1960. E o mundo está aí quase que sem conseguir respirar, aguardando a resposta prometida pelo Irã, que seria séria, dura, pesada, e agora também colocando não só Israel como foco de potencial ataque, como também dos Estados Unidos. Alguns jornalistas internacionais disseram que fontes da diplomacia americana confirmaram que o Irã procurou os Estados Unidos para dizer que talvez lance ataques aos Estados Unidos, mas ataques, digamos, de quarta onda, nada de muito sério, para que os Estados Unidos não enfrente, não encare isso como sendo um ataque direto aos Estados Unidos, apenas uma resposta para a população interna do Irã não sentir que o governo deixou passar limpo a morte de cidadãos iranianos e, de alguma forma, ficar por isso aí. Já a relação com Israel não tem muita promessa e, portanto, a gente está aguardando. Israel retira muito das suas tropas da faixa de Gaza para ficar livre de uma resposta que talvez seja necessária ao ataque iraniano. Pois é, já que a gente está falando sobre isso, só vale a gente lembrar que o Irã financia grupos terroristas como o Hamas, não é, professor? E o premier israelense Benjamin Netanyahu confirmou que a invasão na cidade de Rafah está mantida sim. A declaração foi dada um dia depois que o governo anunciou a redução do número de militares no sul de Gaza, como o professor acabou de dizer. Netanyahu afirmou que trabalha para libertar os reféns e alcançar a vitória contra o Hamas. Para isso, o primeiro-ministro disse que é necessário entrar em Rafah para eliminar os terroristas que estão por lá. Ele garantiu que já tem uma data definida para isso, mas não deu detalhes. A cidade fica no sul de Gaza, é o último refúgio de metade da população. Metade da população. O avanço de Israel à região foi alvo de críticas, inclusive de aliados como os Estados Unidos. Então, pelo que a gente vê até agora, Netanyahu não vai voltar atrás, pretende realmente atacar Rafah. Quais são as consequências caso ele conclua realmente essa promessa, professor? Kelly, primeiro, para responder, eu digo que ele tem que cumprir essa promessa, caso contrário, ele cai. Dois ministros mais radicais insistem que o principal objetivo da guerra é destruir a capacidade do Hamas e, portanto, não pode deixar uma brigada inteira sem qualquer enfrentamento de Israel, e se não houver esse ataque, eles vão abandonar a coalizão e convocar eleições antecipadas. Por outro lado, como você me pergunta, Israel diz que estava elaborando já há um mês um plano para esvaziar um pouco a cidade. Talvez essa retirada de tropas e algumas cenas que a gente já vê de membros da Palestina voltando para o meio da faixa de Gaza, não chegaram ainda muitas imagens ao norte, mas em Han Yunis, já muitas famílias voltando e não encontrando as residências, seja uma dessas técnicas de esvaziar um pouco a população, sem que Israel tenha que fazer um comando militar com um corredor para escoltar e verificar quem são as pessoas que estão saindo de Rafah. Por outro lado, Israel acaba se expondo ao perigo de fugirem também combatentes do Hamas para o norte e o meio do país e seguir lançando ataques se tiverem armas escondidas nos túneis ainda não explodidos por Israel e, portanto, ameaçando a integridade e a soberania israelense. E se no futuro houvesse o ataque, mesmo que tenha menos pessoas sobre Rafah e, portanto, o desastre humanitário ser menor, Israel não conseguir cumprir o objetivo de eliminar essa última brigada de combatentes do Hamas. O fato é o seguinte, o primeiro-ministro israelense continua enfrentando muitos protestos, Então, se ele não atacar, ele cai, mas internamente agora, realmente, também o volume de protestos é maior, professor?
É maior porque pede-se certezas de que há o foco também de negociação para libertar os reféns. Lembro que já houve decisão não só da Corte Internacional de Justiça, mas também do Conselho de Segurança da ONU convocando cessar-fogo no sentido de criar condições para que os reféns sejam entregues. Um não está condicionado ao outro e que, portanto, Israel do outro lado ajudando, ou aumentando a ajuda humanitária estaria cumprindo a sua parte, enquanto que o Hamas liberando os reféns. Só que isso está num grande processo de negociação há um tempo para, quem sabe, acabar com os embates diretos, ao mesmo tempo que tentam negociar, cumprir essas determinações emergenciais dos organismos internacionais. Mas as conversas estão travadas. A notícia que eu tive de hoje de manhã é que o Hamas não ficou satisfeito com a proposta israelense, que diz que nada o que eles pediram foi aceito, minimamente, mas que manterão os negociadores lá aguardando uma segunda proposta. Não tive notícia se o Hamas fez uma contraproposta das suas exigências, que é para cada israelense solto liberar 700 prisioneiros palestinos que estão sob o controle de Israel. Professor, vamos falar agora de uma tensão que está aqui mais perto da gente. O Equador afirmou que está aberto para restaurar as relações diplomáticas com o México. A declaração veio depois que o governo mexicano anunciou que vai denunciar o Equador à Corte Internacional de Justiça pela invasão à embaixada mexicana em Quito na última sexta-feira. A ação foi para capturar o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass. O fato é que depois dessa ruptura, será que dá para recuperar assim rapidamente, hein, professor? Pois é, para o Equador está muito tranquilo porque ele obteve o que queria, o exercício de uma ordem de prisão e, portanto, o ex-presidente está agora sob o controle soberano do país. Por outro lado, o México não parece que anda nada satisfeito com a falta de estabilidade para reestabelecer relações diplomáticas e mais, gostaria de uma ordem judicial para que fique muito bem explicado e demarcado os sentidos, não só da Convenção de Viena de Relações Diplomáticas, que é um acordo mundial, mas também da Convenção Americana de Asilo Diplomático, que ali estabelece que é direito do Estado sede da embaixada ou do consulado de analisar se a perseguição é justa ou injusta e o Estado nacional que busca essa pessoa tem que acatar essa decisão e negociar o salvo-conduto para que a pessoa saia do território nacional, diferente do que o Equador alega de que não existe deliberalidade do Estado sede da embaixada de julgar se é perseguição justa ou injusta e que o governo teria soberania para definir isso. Portanto, a Corte Internacional talvez seja o foro adequado para afirmar isso. Lembrando que a gente teve outros tantos casos de violação da imunidade diplomática, no caso dos Estados Unidos, a embaixada da China, lá na guerra do Kosovo, ou da Sérvia. Depois a gente teve o próprio Irã não permitindo a segurança da embaixada americana, não só na década de 1970, quando da Revolução, mas de novo nos anos de 2011 e mais recente agora também, a gente acabou de tratar a embaixada do Irã em Damasco também sendo afetado por força externa. Professor, sempre muito bom contar com a sua análise. Obrigada e até a próxima.